Afinal de contas, o que está acontecendo com a Argentina? Estão dizendo que ela vai virar a nova Venezuela. Será que isso é verdade? É esse o tema do vídeo de hoje. Bom, se você gosta desse assunto de inovação, criatividade, economia, país, visão de futuro, já deixe seu like, já se inscreva no canal, que aqui tem muito conteúdo provocador como esse. Bom, é óbvio que esse é um tema complexo demais e que não caberia num único vídeo, seja por falta de espaço ou seja por falta de competência de quem apresenta esse vídeo, né? O que existe com a Argentina é que ela está num processo, uma crise política e econômica, que não é novidade para a gente brasileira, muito aguda e já faz um bom tempo, né? A Argentina está num processo descontrolado, enquanto eu gravo esse vídeo, maio de 2023, descontrolado de inflação, a inflação já está acima de 100% ao ano. Só pioram, porque na semana passada a inflação, que já tinha atingido o maior patamar em décadas, subiu um pouco mais e já está na casa dos 108,8% em 12 meses. Lembrando que no Brasil ela já chegou a ser 100%, quase 100% no mês, não no ano, não é? E também eles não vêm conseguindo debelar, os cidadãos não confiam na moeda, compram dólar para se proteger. E essa corrida ao dólar tem duas razões, né? O primeiro, porque o argentino não confia na própria moeda, que ela vem seguidamente se desvalorizando. Eles dizem que a moeda queima na mão, porque ela perde valor com alguma rapidez, não é? E além disso, eles têm um trauma governamental, porque aqui num passado não muito distante, eles implantaram um negócio que chamava corralito, que era o curral, que eles proibiam as pessoas de tirar o dinheiro do banco, porque podia ter uma corrida bancária, todo mundo sacar, tirar seu dinheiro e os bancos quebrariam e um pedaço das pessoas não vê a cor do dinheiro, né? Algo parecido com o que o Brasil já fez quando o Brasil confiscou a poupança da população, isso em 1990 pelo governo Collor, né? O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. E o que acontece? Por conta desse medo histórico, né, de confisco de dinheiro e pela crônica falta de divisas em dólar do país, as pessoas compram dólar para se proteger e com isso o preço da moeda explode e eles têm inflação, todo esse tipo de coisa, né? Agora, a Argentina está decadente, a Argentina vai ser a Venezuela? Tem que ser muito doido para dizer que esse país é a Venezuela. Pode ser até que um dia ela se torne, mas ela está longe, muito longe de ser uma Venezuela. Em primeiro lugar, a gente precisa contextualizar. Entre 1910 e 1930, ou seja, 100 anos atrás, a Argentina era um dos países mais ricos do planeta Terra. Ela era um dos países mais ricos do planeta Terra. Quando os europeus queriam emigrar, os europeus imigravam muito naquela época, 100 anos atrás, por razões diversas, né? De guerra à fome, à falta de perspectivas de futuro. Eles tinham basicamente dois lugares de sonho para fazer a vida na América. Um era Nova York e dois era Buenos Aires. Então tinham duas capitais no planeta que competiam pelo sonho da América, o sonho de um local livre para fazer a vida e enriquecer. Nova York e Buenos Aires. Essas duas cidades competiam entre si, elas eram, na visão de futuro, era Dubai de hoje, sei lá, as cidades que enriqueceriam no futuro. Para você ter uma ideia, nessa mesma época, nesse período entre 100 anos atrás, entre 1910 e 1930, a renda per capita de um cidadão de Buenos Aires era 80% maior do que um cidadão de Paris. Não por acaso, muita gente considerava, né, aqui a Paris da América, até pela arquitetura, ela sofreu uma influência muito forte, né, da imigração italiana, da imigração espanhola, sobretudo, e também um pouco da arquitetura francesa, que tem prédios históricos lindíssimos. Aqui tem um jeitinho de Madrid, um jeitinho de Paris. É uma Madrid e Paris meio decadente, mas tem um jeitinho disso, né? Ou seja, a Argentina já foi riquíssima. Tinha uma frase que se falava aqui na América do Sul, que é assim, nossa, aquele cara é rico como se fosse um argentino, assim, sabe? Eles eram ricos de fato, né? Mas o que acontece é que depois eles têm uma espécie de inflexão, né? A Argentina faz uma inflexão enquanto Nova York radicaliza um conceito de abrir seus portos, mandar estrangeiro para cá, sabe, diminuir impostos, fazer esse modelo econômico que é o que a gente vê vigente nos Estados Unidos, com todas as suas fraquezas e fortalezas e problemas, enfim, não é? São modelos econômicos, não existem modelos econômicos perfeitos, né? A Argentina toma um outro rumo, né? Ela começa a ficar um pouco mais fechada, começar a proteger sua indústria, talvez até bem intencionadamente. A gente começa a ter governos
como a Argentina começou a atrair muita gente pela fama de que ela era rica, próspera e tal, começa a já ter na franja da cidade uma população pobre, as villas, ou vilas, né, que eram como se fossem as nossas versões de comunidades, de favelas, né? E aí, numa democracia, os governos vivem através de votos de todo mundo vale um, não importa a sua renda per capita, e a gente começa a ter uma inflexão em governos mais populistas. Veja bem, ser popular não é ruim, né? É bom que seja popular. O problema é o populismo, quando se usa a população pobre como massa de manobra e ela começa a proteger a indústria, ao invés de se abrir, como os Estados Unidos e Nova York fez, ela começa a se fechar e lentamente, embora ela continuasse rica, né? Lentamente a gente começa a ter um descolamento dessas realidades econômicas, né? Que eram muito paralelas entre, sei lá, Nova York, Estados Unidos e Argentina, Buenos Aires, e ela começa a se parecer cada vez mais com a América Latina e começa a se parecer cada vez menos com Nova York, né? Seguidos os governos, você vê assim que ela tem 2, 3 anos de melhora e 7 anos de piora. Então, quando a gente olha o gráfico comparativo da Argentina, é uma queda no tempo. E parte disso pode ser explicado por decisões políticas e econômicas equivocadas, curtoprazismo, que é resolver um problema agora, criando um problemão lá na frente, né? Se endividar é isso. Isso aqui é um Estado... As famílias nem são tão endividadas assim, mas o Estado é terrivelmente endividado, um Estado populista, enfim, né? Então isso cobra um preço. Ela já deu calote em dívida, isso tira a credibilidade do país, não é? Enfim, então ela tem, coisa que o Brasil sabe, né? A gente tem seguidamente problemas políticos, econômicos, decisões equivocadas, mas a Argentina é mestre nisso. A Argentina está sendo muito competente na arte de ser incompetente, o que é uma pena. Eu sou da América do Sul. Sei, vocês não vão saber. Eu estou aqui na Avenida 9 de Julho, famosa avenida aqui da Argentina, e atrás de mim tem um prédio histórico feito em estilo Art Deco de 1936. Esse prédio hoje é o Ministério do Desenvolvimento Social e esse prédio tem uma história interessante, esse prédio de 1936. Foi aqui nesse prédio, em 1951, que teve a primeira transmissão televisiva aqui da Argentina. E foi nesse prédio também, em 1951, que a Eva Perón apresentou sua carta de renúncia. Não por acaso, em 2010, a Cristina Kirchner mandou instalar aqui uma espécie de mural em homenagem a Eva Perón. Mas não é isso que eu quero dizer para vocês. Esse prédio talvez tenha a escultura, o monumento mais bizarro, mais inusitado de todo o mundo. Ele tem o Monumento à la Coima, ou uma espécie de escultura, um monumento à corrupção. Esse prédio era o prédio de obras públicas e numa espécie de crítica a tudo que estava acontecendo na Argentina, rica, mas já começando a ficar meio bagunçada, dos anos 30, ela tem uma espécie de agente público, com a mão assim, bem envergada do lado, como se estivesse esperando receber a sua propina. Este talvez seja um dos monumentos mais estranhos e bizarros de toda a história do mundo do turismo, que ninguém vai te mostrar aqui em Buenos Aires. O monumento à corrupção. E agora sim, se a gente for olhar esses indicadores, né, do passado, é preciso tomar muito cuidado quando a gente critica a Argentina, porque a despeito de tudo isso, eles ainda dão uma surra no Brasil. O IDH da Argentina, os últimos que eu vi, né, da Argentina é 47, o Brasil é 87. O Brasil está quase 40 posições para baixo, ou seja, ela está aqui 47 no ranking. O mundo tem cerca de 200 países, um pouco menos de 200 países. Ela é 47, o Brasil é 87. Mesmo com todas as crises, ela é muito melhor. A renda per capita dela, a despeito de tudo que está acontecendo, ainda é maior que a do Brasil. Chile está melhor que a Argentina. Chile e Uruguai hoje estão melhor. A Argentina como se fosse a terceira da América do Sul. E tem outros indicadores que são vergonhosos para a gente, né? Por exemplo, a Argentina tem 5 prêmios Nobel. E não é só, literatura, porque os latinos são bons em arte. Tem de literatura, tem da paz, sei lá, tem de química, né? O Brasil não tem nenhum. A bem da verdade, o Brasil tem um prêmio Nobel, que é de Peter Medawar, né? O nome não é muito de brasileiro, não. Mas o que acontece? Ele nasceu em Petrópolis, mas ele tinha mãe britânica. Então ele acabou se naturalizando como britânico. Então, tecnicamente, oficialmente, esse prêmio Nobel foi para a Inglaterra e não para o Brasil, mas ele ganhou um de medicina, né? Então, é 5-0 em prêmio Nobel. A Argentina tem 2 Oscars, né? Prêmio maior do cinema. O Brasil vive tentando ganhar
O Oscar só consegue ser nominado, nunca conseguiu ganhar, né? Então ela tem uma indústria criativa muito reconhecida. Mesmo quando a gente analisa em termos tecnológicos, você imagina que a Argentina possa estar decadente atualmente, mas até 2017 a América Latina só tinha 2 unicórnios, ou seja, são aquelas empresas de tecnologia que valem mais de $1 bilhão, né? Essas 2 empresas, até 2017, toda a América Latina, ou seja, você pega do México para baixo, toda a América Latina só tinha 2, esses 2 eram argentinos, né? E se você pega hoje das 100 maiores empresas do mundo de capitalização de mercado em áreas tecnológicas, só existe uma empresa da América do Sul. Essa empresa é o Mercado Livre, que não é uma empresa brasileira, é uma empresa argentina. Então mesmo hoje a Argentina consegue lançar grandes empresas de tecnologia, por uma razão também, não só porque eles foram ricos no passado. Tem uma frase muito engraçada que diz assim, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Eu diria que a Argentina está nessa fase do filho nobre. Se ela continuar com decisões equivocadas a longo prazo, talvez ela vire um neto pobre. Hoje ela é o filho nobre, né? Então eles têm boas conexões. O ensino, de um modo geral, é bom. Eles leem muitos mais livros, que o brasileiro não lê livro. Eu vi uma cena aqui curiosíssima, que a gente estava aqui na rua 9 de Julho, com a esquina, acho que com a Corrientes, aí tinha um morador de rua, né? Um morador de rua em situação de vulnerabilidade, com 2 filhas pequenas. E ele estava lendo com ela, incentivando ela a ler livros e fazendo a lição de casa. Eu não filmei, porque seria muito constrangedor, né? Mas fui conversar com ele, ele falou que são as filhas dele, e que apesar de ele viver em situação de rua, ele coleta dinheiro e mora um dia no hostel, um dia na rua e tal, e que ele leva elas na escola e que incentiva elas a ler, ou seja, uma coisa... A classe média no Brasil não lê livro. A classe média no Brasil não lê livro, não incentiva isso. Aqui, um morador de rua incentiva que lê. A gente vê gente lendo na praça. Aqui está cheio de livraria. Pontos turísticos aqui são livraria, como a Gran Ateneu, né, uma livraria belíssima. Assim. Então eles têm, apesar da gente erradamente ver que isso aqui está virando uma Venezuela, essa é uma visão exagerada. Estão realmente com muita crise, estão piorando ao longo do tempo, talvez piorem mais se continuar nesse ritmo, mas estão muito longe disso, né? Então eles ainda têm indicadores muito melhor que a gente. Agora, é importante que a gente aprenda com eles, né? Ou seja, ter um passado glorioso não significa que você terá um futuro glorioso, te ajuda um bocado, é melhor que você comece num patamar alto, mas é possível você estragar o país tomando um monte de decisão desastrada, ou mesmo empenhando o seu futuro com soluções fáceis de curto prazo. Falando em soluções fáceis, é muito fácil eu falar assim, porque esse é um assunto muito mais complexo e caberia muito mais coisa nesse vídeo, que eu não tenho condições de falar, seja por falta de tempo. Vou ficar aqui no meio da rua com buzina tocando por 3 horas falando sobre isso, um pouco de incompetência também, eu precisaria de mais estofo acadêmicos e mais papers do que eu já li a respeito, mas esse é um pouco do panorama do que a gente enfrenta na Argentina, e eu vou falar para vocês, eu torço que a Argentina dê certo. Né, para o Brasil, não é bom que a gente tenha vizinhos que não estão dando certo. A Argentina sempre foi um parceiro comercial importante do Brasil. A Argentina sempre comprou carro brasileiro, comprou roupa brasileira, levou divisas para as praias brasileiras. Então, não é inteligente. Acho que a única rivalidade que a gente tem, que é até gostosa de cultuar, é do futebol. E atualmente eles são melhores do que a gente, eles são campeões do mundo. O Papa é deles também. Então, assim, cuidado antes de falar da Argentina. Se a gente olhar para o próprio quintal, a gente, na maioria dos indicadores, continua perdendo para eles e perdendo feio, tá legal? E aí, o que você acha disso tudo? O que você acha que está acontecendo com a Argentina? Ou o que a gente brasileiro pode aprender com a Argentina também? Ou como não cair nas ciladas que eles caíram e com isso a gente consiga construir um Brasil e uma América Latina muito melhor do que a gente tem hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu comentário e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Um abraço de Buenos Aires e até o próximo vídeo. Tchau!